Alô, som, beleza. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Gabriel, tá? Sou presidente do Grupo Fórum São Joanense. Atualmente trabalho no Conselho Tutelar aqui de São João da Boa Vista, do qual sou vice-presidente. E há 12 anos já pesquisando ufologia e espiritualidade aqui na cidade. Deu certo, Osmar? Só pra... Beleza? O ar-condicionado, gente, está atrapalhando. Vocês querem que desliga? Hã? Desliga? Tá bom? Ou deixo só 2? Tenta desligar, porque uma hora desligou o computador na hora que foi mexer lá. Deixa só 1 ou 2 ligados, não sei. Beleza, acho que agora tá bom. Bom, gente, falar de um tema aqui polêmico, tá? Mas muito sério, porque eu tenho certeza que aqui da plateia, quem que nunca ouviu falar do caso Varginha, por favor, levanta a mão para mim. Todo mundo já ouviu falar. Não só vocês, como o mundo inteiro, tá? Só que assim, eu tenho certeza que 90% da plateia não sabe o que de fato ocorreu lá, naquele dia 20 de janeiro de 1996. E nem a gente pesquisador, tá? Até hoje, já se passaram 10 anos que ocorreu o fato, e a gente pesquisa isso até hoje, tá? Bom, vamos lá, Daniel? Começar? Depois, se você quiser colocar isso. Acho que é o áudio. Eu subi o primeiro áudio aqui. Bom, o caso Varginha, como vocês sabem, né? Ocorreu no sul de... Opa! Mas o que é isso, gente? Isso aqui é uma palestra séria, meu. Invasão em pleno sábado à tarde é complicado. Estamos sendo invadidos, é brincadeira. Justo na minha palestra acontecem essas coisas. Complicado isso aí, viu? Ainda tem um ET que tá precisando de regime aí, viu? Pra ser sincero, como pesquisador, a primeira vez que eu vejo o Grey pesando mais de 50 quilos. Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? O que é isso, meu Deus do céu? Vocês não podiam fazer isso na palestra do Luiz Figueiredo, da Ana Maria, que foi no Globo Repórter? Tinha que ser na minha, pô. Será que eles vão querer me levar? Minha Nossa Senhora. E aí, senhor, o que tá acontecendo? Vai cair no fio, hein? Eu pesquiso vocês, mas não quero que me levem, não. Leva a Ana Maria, não está acostumada. Tem alguma coisa aí pra mim? Me entregaram um bilhetinho. A verdade está aqui dentro. Acompanhamos tudo o que se fala a nosso respeito. Obrigado, então. Agora eu vou fazer uma palestra, por favor. Pode deixar que eu vou ser cauteloso no que eu vou falar. Obrigado.
Valeu. Os Grace estão evoluindo, eles estão cada vez mais gordinhos. Valeu, gente. Obrigado. Dá uma salva de palmas pra ele. Bom, agora é sério, gente. Vamos lá. Só para descontrair um pouquinho aí. Porque que a boca seca, né? Então vamos lá. Pode passar para o próximo, Daniel. Bom, como eu disse, o caso Varginha ocorreu aqui no sul de Minas, na cidade de Varginha, em 20 de janeiro de 1996, que foi o dia ápice, tá, gente? A gente, na verdade, teve ocorrências em Varginha desde o dia 13, uma semana antes do ocorrido, e alguns dias depois também. Foi o fato que uma nave extraterrestre teria se acidentado no local, e autoridades até brasileiras foram avisados por norte-americanos sobre esse fato, tá? Pode passar. A gente teve no caso Varginha 3 testemunhas principais e iniciais, primárias do caso, tá? Que foi a Liliane, a Valquíria e a Cátia Xavier, que elas estavam voltando para casa, elas cortaram, não sei para quem conhece Varginha, que tem um bairro lá que chama Jardim Andélia, e tem uma linha férrea que corta o bairro, tá? E divide. Do lado de baixo é Jardim Santana, do lado de cima é Jardim Andélia. E beirando essa linha férrea tem muitas fazendas, é muito mato e pouca cidade, tá? E elas foram comprar alguma coisa e voltando para casa, elas cortaram por esse caminho e acabaram passando por um terreno baldio e para chegar mais cedo em casa. E acabaram vendo, encostado em um muro de uma oficina grande até, mecânica, que estava abandonada na época, no canto da parede, uma criatura de aspecto diferente do que elas estavam acostumadas e nunca tinham visto nada igual. Pode passar o próximo. Deixa eu pegar o laser, tá aqui. A Luísa é a mãe das meninas, tá? A gente vai falar dela um pouquinho mais tarde, que ocorreu um fato legal com ela também. Essa é a Valquíria e essa é a Liliane, tá? Adolescentes na época, hoje já tem a vida dela normal, já são adultas, tá? Pode passar o próximo. De novo aqui as meninas, tá? Aqui no meio a Cátia Xavier, que estava junto no momento do avistamento. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou na frente ou não? Tá dando, beleza? Essa é maior de idade e estava no momento do avistamento da criatura, tá? Pode passar o próximo. Mais um. Aqui a gente relata um pouquinho do ser que eles viram, tá? Elas distinguiram como sendo um ser que não era nem homem, nem animal, tá? Relataram isso até no Fantástico. Elas ficaram abaladíssimas na época, tiveram que passar por tratamento psicológico e coisa e tal, mas depois do avistamento, elas eram normais, estavam tranquilas. Na cara que elas encontraram algo muito especial, tá? E elas relataram que essa criatura tinha pele marrom viscosa, olhos bem grandes, de cor vermelha, tá? Tinham 3 espécies de chifres mesmo, tá? Mas deitados assim no crânio, bem volumosos, até a gente citou aqui. E elas não sei se pelo desespero delas de estar vendo aquela criatura, não notaram sinal nem de nariz nem de boca. Apesar que os Greys que a gente está acostumado a ver, quem acostuma ver aí os seriados ou está acostumado a ver alguma coisa de ufologia, sabe que eles realmente não têm poucos sinais de nariz e de boca, tá? Aqui é o local exato onde foi vista uma das criaturas, tá? Foi avistado às 3h15, às 3h30 da tarde, no dia 20 de janeiro. E elas estão exatamente na posição que a criatura estava. A criatura estava agachada e com um dos braços dobrados e o outro
dobrado, mas para fora do joelho, tá? Exatamente assim. Aqui ela estava se preparando para fazer a posição ainda. Próximo. A criatura é exatamente assim, tá? Esses aí são desenhos do retrato falado, tá? Aqui a gente pode ver, né, os volumes no crânio, o crânio bem maior que o nosso também, olhos bem avantajados aqui, pouco nariz e a boca fizeram um pouquinho maior, mas de fato não tinha. Aqui o detalhe dos olhos, tá? E a posição que ele estava no muro. Pode passar. Aqui a gente coloca mais detalhes um pouco, que eles tinham, dava para notar as veias, eram bem saltadas para fora mesmo assim. Os pés eram grandes e o ser também no momento não parecia se sentir bem, tá? Ele estava se sentindo mal ou dava a impressão de estar se sentindo mal. As três, como eu disse, já elas partiram bem perturbadas para casa, chorando muito. E, entre outras coisas, até acreditavam ter visto o diabo ou coisa parecida, que elas não sabiam o que elas estavam vendo. Pode passar o próximo. Bom, esse aqui é o Birajara Franco Rodrigues, tá? É o pesquisador ufólogo da cidade de Varginha, advogado. Ele que foi que deu início às pesquisas. Através dele que tudo começou. Ele estava fora da cidade no dia 20, estava viajando. E no dia 21, quando ele retornou, ele deu de cara com tudo que estava acontecendo na cidade, tá? Com os boatos, com a falação, com a movimentação do exército. E começou a correr atrás. Tá? Aqui alguns pontos aí que os ufólogos, antes de qualquer coisa, costumam se informar primeiro para antes tomar todas as providências ou se aprofundar nas pesquisas. Primeiro ele foi atrás de fundamentos da história, tá? Procurou saber um pouco mais do que estava acontecendo, de onde vinham esses boatos, quem estava falando, o que estava acontecendo, tá? Começou a coletar mais informações. Foi atrás das testemunhas primárias, que no caso foi a Liliane, a Valquíria e a Cátia Xavier. Testemunhas diretas e indiretas, o local dos fatos, a hora dos fatos, as condições do dia. Aí sim que se aprofunda na pesquisa. Pode passar. Aí um dos primeiros fatos que chegou para o Birajara foi que uma das criaturas, pelo menos, porque tem mais, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, uma das criaturas foi levada por forças militares para o hospital regional em Varginha. Esse hospital é um hospital central lá, tá? Eu já fui lá, conheço. Bem grande o hospital, legal. E tudo levava a crer que uma das criaturas foram levadas para esse hospital, de primeira, tá? Porque eles não sabiam o que era. Pode passar. Aí ele percebeu que dentro do hospital estava acontecendo algo estranho, uma movimentação estranha. Tinha várias enfermeiras, tá? A gente colocou uma aqui, mas várias enfermeiras com receio de falar sobre o caso. Houve uma reunião no hospital, após a movimentação que teve lá de militares e de seus veículos. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, com muitos homens dentro desse hospital. Ninguém entendia dos funcionários do hospital o que estava acontecendo e nem o porquê do abafamento, por que eles estavam escondendo isso. Outras testemunhas confirmaram a movimentação e o abafamento do caso também. Pode passar. Aí a gente passa para os próximos passos da pesquisa, tá? No quarto dia depois do dia 20, o Birajara procurou o comandante da PM do quartel de Varginha, que negou os fatos, é claro, como a gente já está acostumado. Ele pediu até para o pesquisador entrar em contato no dia seguinte, para falar um pouco mais do que tinha acontecido, porque estava óbvio que alguma coisa tinha acontecido estranho, ele só não queria falar naquele momento. Tá? Só que no dia seguinte o Birajara ligou para ele 52 vezes e não foi atendido. Tá? A gente não está, só relevar um assunto que a gente não está aqui para confrontar com nenhuma força, tá? Militar ou coisa parecida, mas eles devem ter os motivos deles, desse acobertamento, tá? Como é um fato mundial, não é só aqui no Brasil que aconteceu isso. A gente tem o caso Roswell, em 1947, quem acompanha sabe, no dia 5 de julho de 1947, onde o caso foi quase idêntico
pouco após a Segunda Guerra, e acabou sendo acobertado da mesma forma. Só que aí a policial, geralmente fica uma policial ou um policial, e eu aqui até sei disso porque trabalho no Conselho Tutelar, a gente tem muitas denúncias, e a gente sabe que tem esse esquema de plantão na Polícia Militar 190, e a policial que estava de plantão, ela recebeu 4 telefonemas no dia 20 sobre esse fato, só que eles disseram que não foram atrás pensando ser trote. Tá? O Corpo de Bombeiros totalmente envolvido no caso. Tá? O comandante Maciel, ele foi transferido aqui para Poços de Caldas, acho que 2 ou 3 dias depois do acontecido, acho que justamente para não falar. Quem assumiu o caso foi o comandante Alvarenga, assumiu o cargo e negou os fatos. Tá? O Birajara foi no quartel tentar comunicar, tentar falar com eles. O comandante Alvarenga fez questão de mostrar para eles alguns documentos lá, falando que não tinha chamado no Jardim Andélio, ou perto daquele local. E ainda 4 policiais do Corpo de Bombeiro brincaram com a situação, o que é incomum. Tá? Porque quem já foi no quartel aqui da PM, do Corpo de Bombeiros, sabe que eles têm uma atitude muito séria, né? Eles são sérios dentro do trabalho deles, ainda mais quando estão fardados, né? Dá outro pouquinho, né? E eles brincaram com a situação em voz alta, como se estivesse fazendo para que o pesquisador ouvisse e acho que deixasse para lá, né? Alguma coisa desse tipo. Pode passar o próximo. Esse é o quartel de Varginha, tá? Algumas viaturas aqui na porta, pode passar. Aí o Birajara descobriu, através de um amigo, novas testemunhas, tá? Sendo que uma senhora e um garoto que teriam visto essa mesma criatura das 15 horas e 30 minutos no dia 20. A mesma que a Liliane, a Valquíria e a Cátia teriam visto. Tá? Ele foi atrás, o garoto brincava demais, era criança ainda, não dava para ter muita noção, mas a senhora foi até aconselhada pelo marido a falar com o pesquisador, que ela já tinha conversado com ele, mas a mesma se apavorou e correu e nunca mais procurou o Birajara para falar sobre o assunto. Apesar das dificuldades, novas informações foram aparecendo. Pode passar. Aqui foi o relato da queda. Tudo ia se juntando, tá? Que nem um quebra-cabeça, tá, gente? Na madrugada do dia 20, o casal Eurico e Dona Oralina, eles foram alertados à noite pelos animais. As vacas começaram a fazer barulho, as galinhas, tá? E eles observaram um objeto sobrevoando a fazenda, num formato meio que parecido com um submarino, aproximadamente 5 metros do solo, e aparentemente com problemas. Eles até ficaram apavorados na época, não sabiam do que se tratava, estava até muito baixo, e soltava uma espécie de fumaça atrás. Uma fumaça bem branca e um cheiro de amônia. Eles ficaram perturbados com o cheiro de amônia, ou cheiro de enxofre, alguma coisa do tipo, assim, muito forte. Tá? Pode passar o próximo. Aí é o casal, tá? Dona Oralina e Eurico, que moram na fazenda. Pode passar. Aqui a gente fala o que eles viram, tá? O objeto não apresentava luzes externas, soltava alguma coisa que eu falei já, tipo de uma fumaça, de uma das extremidades. Aqui eu não citei, ele não apresentava nenhuma forma de som ou ruído, tá, gente? O que é incomum para o nosso, pelo que a gente está acostumado, tá? Porque helicóptero faz barulho, avião faz barulho, até esses aviãozinhos de controle remoto faz barulho. Então, era uma coisa grande e não fazia nenhum tipo de barulho. E estava com dificuldade de atingir altitude e seguiu rumo à Varginha mesmo com dificuldade. Pode passar o próximo. Aqui é uma ilustração em 3D do objeto. Ele soltava um tipo de fumaça por aqui. Não ficou muito claro aqui, mas é isso. E estava bem próximo do solo. O fundo é o cenário real, tá? Pode passar. Aí foi quando o Pacatini, um pesquisador de Belo Horizonte, começou a ajudar nas pesquisas e acabou se formando o grupo dos 7 que a gente fala, que na verdade se tornou o grupo dos 10 depois, que foi os 10 pesquisadores mais conceituados, de grupos mais conceituados do Brasil, começaram a fazer parte das pesquisas. O Birajara não ficou sozinho nessa e o pessoal se juntou para estar pesquisando e ter melhor desses fatos do caso.
ele conseguiu, tá, gente? Ele veio de Belo Horizonte, ele conseguiu gravar em áudio o testemunho de um militar envolvido no caso, tá? Claramente que esse militar, ele participou do recolhimento das criaturas. Infelizmente ainda não pode aparecer em público, tá? Como tem vários ainda que participaram e que relataram também que não pode aparecer em público. Vai acontecer novamente igual a Roswell, que aconteceu em 1947, e até hoje se surgem relatos, porque os militares vão aposentando, vão saindo do exército, aí que eles falam, aí que eles começam a falar. Vai acontecer a mesma coisa, com certeza. Em público, né? Já falaram por trás, tem isso gravado, o Pacatinho tem gravado. Aí, o que aconteceu, gente? Ele começou a ter outro relato desse militar. Por volta das 8h30, no mesmo dia 20, vamos relembrar que a outra criatura que as meninas viram eram às 15h30, tá? O relato do militar aqui, ó, por volta das 8h30, no dia 20. O corpo de bombeiro recebeu uma ligação que um bicho estaria em um determinado local. Pode passar. Eles saíram para atender a ocorrência. Por volta das 10h30, o corpo de bombeiro, via rádio, informou o comando. As palavras estão iguais, tá, gente? O comandante Major Maciel, venha já para cá, venha para cá logo, porque a coisa aqui é pior que imaginávamos. Até o exército já está aqui. Foi a informação que o soldado do corpo de bombeiros passou para o comando. 6 bombeiros foram até o local, 4 que já estavam lá carregavam uma rede com algo que se movia dentro. Tá? Pode passar. Havia também no local um caminhão do exército com 3 oficiais, um sargento, sendo que 2 tenentes, um sargento e um soldado. Tá? O soldado pilotava, os tenentes e o sargento estavam no comando. A criatura foi colocada pelos bombeiros em uma caixa de madeira dentro do caminhão do exército. E esse caminhão se dirigiu para o ESA, tá? Que é a Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, que é vizinho de Varginha. Tá? Pode passar o próximo. Aqui é a Escola de Sargento das Armas, Três Corações, foi onde foi levada essa criatura da parte da manhã. Pode passar. Segundo informações, a testemunha da criatura teria sido capturada a 3 quarteirões abaixo da onde que as meninas viram a primeira, que não era a primeira na verdade, tá? A descrição do militar era idêntica delas, a criatura era exatamente igual, tá? Não é possível que os caras os militares pegaram essa criatura e depois devolveram lá para as meninas verem. Então, o que leva a crer que tinha 2 criaturas distintas, tá? Da mesma espécie. Pode passar. Aqui a ilustração da cena, tá? Os militares entrando na mata. Pode passar. A captura do ser através de uma rede, corpo de bombeiros. Pode passar. E colocando a criatura dentro do caminhão do exército, dentro de uma madeira, dentro de uma caixa de madeira. Pode passar. E um novo relato prestado por um ex-militar divulgou aos ufólogos que participaram da investigação que no mesmo dia 20, tá? Numa mata próximo ao local que eu falei no começo da palestra, entre o Jardim André e o Jardim Santana, que cortam uma linha férrea, tá? Segundo a fonte dos militares, entraram na mata e em questão de minutos foram ouvidos 2 tiros, tá? Ao saírem da mata, 2 deles carregavam um saco de campanha, sendo que um deles se movia, o outro não, tá? O que leva a crer que mais 2 criaturas foram capturadas à tarde numa mata próxima, que no caso já são 4 criaturas. A primeira criatura vista pelas meninas às 3h30, a criatura da manhã, que o corpo de bombeiro capturou e colocou no caminhão do exército, tá? E mais 2 criaturas às 14 horas nessa outra mata próximo à linha férrea. Então já são 4 criaturas distintas, tá? E possivelmente eles mataram uma, tá? Possivelmente eles mataram uma delas. E a outra ainda se movia, podia estar ferida ou não, mas capturaram uma com vida e uma possivelmente sem vida. Pode passar o próximo. Aqui é o que eu falei. Mais 2 criaturas foram levadas pelos militares. Pode passar o próximo. Aí, no mesmo dia 20, às 20 horas, 2 policiais militares P2, tá? Para quem não sabe o que é P2, é
é um serviço de inteligência da Polícia Militar, qualquer cidade tem, qualquer lugar tem, que serve para... Esses policiais, eles geralmente andam paisando para procurar traficantes ou coisa do parecido. Tá? Então, às 20 horas do mesmo dia, localizaram e capturaram outra criatura, também entorpecida e no mesmo bairro da cidade, Jardim Andere. Tudo parecia indicar que esse segundo ser foi o mesmo que havia sido visto na tarde daquele dia. Essa criatura, então, da noite, essa sim pode ser a mesma, tá? Que as meninas viram às 3h30 e foi capturada só às 20 horas. Pode passar. Segundo os depoimentos, a criatura foi capturada às 20 horas e foi essa criatura foi conduzida para o hospital regional. Tá? O hospital que fica no centro da cidade de Varginha. E horas depois foi transferido para o Hospital Humanitas, onde acabou por falecer, segundo informações. Tá? Eles fizeram essa transferência justamente pelo hospital regional ser um hospital central. Ele fica muito centralizado na cidade e eles não poderiam manter muito o sigilo. Então aconteceu deles transferirem para o Hospital Humanitas, que fica afastado e muito próximo a uma saída da cidade de Varginha e até que dá ligação com Três Corações. Agora a gente vai ver a operação de retirada, a gente vai ver um vidinho pequenininho aí, a operação de retirada do Hospital Humanitas. Pode ir. Em 3 de abril foi conseguido um outro depoimento militar, preenchendo mais uma parte do quebra-cabeça que estávamos montando. Segundo o informante, no início da tarde do dia 22 de janeiro, um comboio militar constituído por 3 caminhões do Exército e vários carros saiu da cidade de Três Corações, rumo a Varginha, para cumprirem uma missão extremamente importante. Ao chegar à cidade, o comboio ficou inicialmente parado nas proximidades do supermercado Paz Mendonça, enquanto um Fusca de Corvette, dirigido por um tenente S2 do Serviço Secreto do Exército, conduziu separadamente cada um dos caminhões até este portão lateral do Hospital Humanitas, onde todos acabaram por entrar de ré. Um dos caminhões recebeu uma caixa de madeira contendo no seu interior a criatura já morta, que foi conduzida em seguida para ela. No interior do hospital existiam militares do Exército, do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. Quando os caminhões adentraram a cidade de Três Corações por volta das 19 horas, já existiam policiais militares controlando o trânsito, para que os mesmos pudessem seguir diretamente sem precisarem parar, passando inclusive por ruas onde normalmente o trânsito tinha outro sentido. Ao chegarem a essa, os caminhões puderam entrar passando rapidamente pelo portão, sem que os motoristas tivessem que cumprir as normas que regem a entrada e saída dos veículos militares. Já na madrugada do dia seguinte, por volta das 4 horas, os 3 caminhões e os mesmos militares que haviam participado da retirada do Humanitas partiram para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na cidade de Campinas. Naquele nível de militares, levou os caminhões e a preciosa carga para a Unicamp. Então, gente, informações falaram que essas 2 criaturas foram para a Unicamp e possivelmente o Dr. Badam Palhares, ele teve contato com essas criaturas, apesar de ter negado depois também. E depois de lá ninguém se sabe o que aconteceu. Há alguns relatos, tá? Há alguns relatos que um helicóptero de cor preta sem identificação teria levado essas criaturas da Unicamp, mas não tem nada comprovado. Aqui foi um outro relato, tá, gente? Alguns dias próximo ao dia 20, teve várias mortes no zoológico de Varginha. Vários animais morreram, foram feitas autópsias nesses animais e não se constatou nada de veneno, nem alimentação estragada, e acabaram por morrer vários animais. E aí depois a gente conseguiu, os pesquisadores que estavam envolvidos no caso, conseguiram o relato da dona Terezinha, que ela estava numa festa próxima ao zoológico.
praticamente dentro do zoológico, tá, gente? E teve uma hora que ela saiu para fora do local que ela estava e acabou se deparando com uma criatura. Essa criatura, talvez uma outra ainda, porque nenhuma daquelas que foram capturadas, ou que foi alguns dias depois, e ela também usava um tipo de capacete. Ela usava um tipo de capacete dourado, mas a característica que ela detalhou seria que era uma criatura parecidíssima com aquelas que as meninas e os militares acabaram por capturar. Tinha olhos vermelhos e bem grandes. Curiosamente, nos dias que antecederam o acontecimento, e morreram de maneira misteriosa vários animais no zoológico. Pode passar o próximo. Essa é a dona Terezinha, tá? Uma senhora já, que viu essa criatura. Pode passar. Aqui, exatamente o local que ela viu. Ela estava no ângulo da festa, que ela saiu, e essa é a visão que ela teve. A criatura estava exatamente onde estava o pesquisador aqui. E ele tinha um capacete de cor dourada. Pode passar? Aqui é a ilustração, tá? A criatura descrita por ela. Também de pele marrom, viscosa, olho vermelho bem grande e com capacete dourado. Pode passar? Poucos dias depois, a Dona Terezinha, apresentando semelhança com a anteriormente descrita, foi como eu já disse, né? Tentando atravessar, viram outra criatura tentando atravessar a estrada que liga Três Corações, tá? E por coincidência, próximo à fazenda de Ourico da Auralindo, onde o OVNI teria caído, tá? A criatura estava tentando atravessar a pista e sumiu na mata. Foi visto também por essa testemunha aqui, o Wildo Lúcio Galdino, que estava dirigindo seu carro e acabou vendo essa criatura. Pode passar? Essas duas últimas criaturas que eu citei, tanto essa do zoológico como essa atravessando aqui é a pista, tá? Pode ver que é tudo mato, tudo fazenda, e o Wildo estava passando com o seu carro por essa pista e a criatura cortou na frente. Estas duas criaturas, a gente não sabe o que aconteceu com elas até hoje. Pode ser que elas estão por aí, ou pode ser que alguém capturou depois, mas os pesquisadores, ninguém sabe o que ocorreu com elas. Pode passar o próximo. Esse é um caso polêmico do caso Varginha, que foi a morte de um P2 da Polícia Militar, a morte do Marco Elixerese. Um rapaz de 23 anos, gozando de saúde, veio a falecer 26 dias depois do dia 20. Possivelmente esse P2, tudo indica que foi ele já, junto com um amigo, participou da captura da criatura, que foi capturada no dia 20 às 20 horas. A criatura que as meninas teriam visto, que não estava bem e que foi capturada às 20 horas. Tá? Os familiares não conseguiriam entrar em contato sequer com o médico responsável por ele. No tratamento do Hospital Bom Pastor, é um terceiro hospital que existe em Varginha, e eles não conseguiram descobrir nem qual era a sua doença. Ele deu entrada ali na clínica da Polícia Militar. A gente sabe que ele fez a extração de um tipo de um furúnculo de grande porte embaixo da axila. Depois disso ele já foi internado, foi para o CTI, e 26 dias depois ele veio a falecer. O médico, no dia do falecimento, orientou a irmã que enterrasse ele no mesmo dia. E a irmã questiona isso até hoje, e ela acompanha as pesquisas até hoje, que nada tira da cabeça da irmã, que foi o contato dele com a criatura que veio causar a morte dele. Tá? Passa o próximo, show. Aqui é a foto do policial, P2, da Polícia Militar, 23 anos de idade, casado com uma filha. Antes de entrar no telefonemos aqui, a respeito do Marco Elixerese ainda, que... Pode voltar, vou ficar a foto dele. A respeito da morte dele, um pouco depois os pesquisadores, através de uma testemunha militar, descobriram que de fato ele estava trabalhando no dia 20 e que participou da ocorrência às 20 horas. Segundo o amigo que é militar, amigo do pai, que também não quer se identificar e não quer aparecer em público, no momento que eles avistaram a criatura, o colega de serviço que estava junto colocou a luva para pegar o ser,
E o Marco Lixerese chegou próximo. Na hora que ele chegou próximo, a criatura deu uma pequena reação e acabou encostando. Ele acabou encostando na criatura sem luvas, tá? E depois aconteceu tudo isso que aconteceu. A polícia militar desmentiu o caso, falando que ele não estava em serviço esse dia, tá? Nesse dia 20, também à tarde, em Varginha, aconteceu uma tempestade lá, uma chuva muito forte, ímpar, que ninguém, até os mais antigos da cidade, nunca tinham visto uma chuva forte daquele jeito. Caiu muito granizo, uma chuva que arrancou árvores centenárias lá do centro da cidade. E o Marco Lixerese, ele foi na casa do pai dele trocar de roupa. Ele acabou se molhando na hora, ele já estava em serviço na hora da chuva, ele acabou se molhando, foi trocar de roupa. O próprio pai e a mãe dele, ele tinha se casado recentemente, tinha algumas roupas ainda na casa do pai e da mãe. E o próprio pai e a própria mãe do Marco Lixerese confirmaram que ele estava trabalhando sim no dia, tá? A polícia negou que ele estava, mas o próprio pai e a própria mãe confirmaram que ele estava trabalhando e que possivelmente teria participado da captura da criatura das 20 horas. Depois de feitas essas pesquisas, ao longo do ano de 1996, os pesquisadores envolvidos nas pesquisas começaram a receber várias ligações, recebendo ameaças de morte, e coisas assim. Até inclusive o Birajara e o Pacatini foram convidados a comparecer no ES para prestar depoimento sobre o caso. Tá? Pode passar. Isso foi recente, tá, gente? Não é coisa da época, não. Alguns anos atrás aí. Roger Lane é um médico americano, conceituadíssimo, tá? Ele se especializou em retiradas de implantes. Para quem não sabe, implantes alienígenas mesmo, pessoas que se dizem abduzidos. E ele se especializou em remover esses pequenos objetos do corpo das pessoas. Até tem livros, filmes já com remoções de implantes que ele já fez. E ele veio até Varginha. Ele tinha um amigo aqui que é médico e que trabalhou e que viu uma das criaturas num dos hospitais. E o médico, só com ele, não aparece em público ainda, mas confirmou a captura da segunda criatura, que é a criatura das meninas, que elas viram, e o Marco Lixerese capturou às 20 horas. E narrou em detalhes isso para o Roger Ney. Tá? O depoimento faz parte de um acervo que aumenta com o passar dos anos, e se acha mesmo declarações de dezenas de militares, policiais e funcionários de hospitais e médicos e testemunhas civis. Aqui é uma ilustração, tá, do médico observando a criatura. Pode passar. E aqui, não aperta não. Em maio, houve em Varginha uma reunião que ficou para a história da ufologia. Isso foi ao ar no Fantástico, tá? Acho que muita gente teve o prazer de ver. Quem não viu vai ver agora. Relatando o nome dos militares envolvidos, tá? Os pesquisadores conseguiram, através daquela testemunha militar, que contou tudo, e ele também contou o nome dos envolvidos na missão de retirada do Hospital Humanitas. Vamos ver o vídeo. Quando cheguei a Varginha, na noite do dia 3 de maio, tomei conhecimento de uma verdadeira bomba. Poucos dias antes, Luiz Helena e suas filhas Liliane e Valquíria haviam recebido a visita de 4 homens vestidos de terno, que não quiseram se identificar. O objetivo central desse contato foi simplesmente apresentar uma proposta de suborno para que desmentisse o encontro com a criatura. Era evidente que havia um projeto visando a desmoralização do caso, a partir das primeiras testemunhas. Na manhã do dia 4 de maio, os investigadores convidados começaram a chegar e rapidamente foram sendo informados das últimas novidades. Mas foi na parte da tarde que começaram as discussões pertinentes às informações que seriam ou não passadas para os representantes da imprensa e de várias televisões e rádios presentes. Por volta das 15 horas, em meio aos debates, Pacatini e eu saímos da reunião
para gravarmos o depoimento de mais um militar envolvido diretamente com o caso. Esta testemunha já havia prestado depoimento antes, mas nada havia sido gravado. Durante cerca de 40 minutos, fui testemunha de uma história impressionante. Além de ter ficado frente a frente com um dos seres capturados, este militar tinha conhecimento detalhado das operações ligadas à retirada do Humanitas. Acho que está com problema na imagem, mas o áudio acho que dá para parou ele? Ao retornar à reunião, tomei conhecimento que a maioria dos pesquisadores presentes era contra a divulgação dos nomes dos militares envolvidos nas operações. Expus a Claudeir e ao Birajara que dificilmente teríamos outra oportunidade como aquela, se não apresentássemos aos jornalistas algo realmente de importância. Dificilmente eles retornariam numa outra ocasião. Os dois pesquisadores tinham exatamente a mesma opinião. Alguns minutos depois, quando Birajara já havia aberto o auditório aos repórteres, Pacatini chegou acompanhado por Dona Luísa e suas filhas e rapidamente me perguntou o que havia ficado decidido. Expliquei a ele que tínhamos resolvido apresentar definitivamente todos os detalhes do caso já apurados, incluindo os nomes e patentes de vários dos militares envolvidos. Seriam sonegados apenas os detalhes que poderiam servir para identificar os informantes. Em seguida, o Birajara apresentou aos jornalistas Dona Luísa e suas filhas, que prestaram um depoimento explosivo sobre o suborno. A história das garotas, toda a ufologia conhece, toda a imprensa conhece. Nós a chamamos aqui hoje porque ocorreu um fato com elas que achamos de extrema importância e rapidamente solicitamos que elas fizessem mais uma vez a gentileza de narrar para nós. Pela importância do fato, pela gravidade dele, eu solicito que a mãe delas, a senhora Luísa, comece a contar o que aconteceu no dia detalhadamente. Só para nós vamos precisar de silêncio, por favor. Só mais um detalhe que seria importante é ressaltar que elas não queriam fazer o depoimento. Eu fui lá na residência delas agora, tentar convencê-las mais uma vez. Graças a Deus tivemos sucesso em confiança no Dr. Birajara e em mim, nos bons amigos aqui presentes. Elas vão relatar para vocês um fato que sucedeu segunda-feira passada, agora às 10h30 da noite. Pediria a vocês, prestem atenção. Vai, Luiz, pode contar. É o seguinte, segunda-feira, 10 horas da noite, a gente já estava arrumando para dormir, né? Bateu na porta lá de casa 4 homens, muito bem vestidos, e nem esperou a gente mandar eles entrarem. Ele já foi chegando, a menina abriu a porta e falou: mãe, tem os senhores aí. Enquanto eu fui me trocar de roupa, recebeu, eles falaram para mim, já estava entrando já na sala. Aí perguntaram o que houve com os meninos, o que tinha acontecido. E as meninas entrou em detalhe que tinha visto, tudo, eles notaram tudo que os meninos falavam. Aí, depois de ouvir tudo, o fato que eu tinha visto, e eles perguntaram para ela qual era o sonho dela. De um perguntou qual era o sonho que a Viviane tinha. A Viviane disse o sonho da Valquíria, e perguntou no que eu trabalhava, quanto eu ganhava, se a casa que eu morava era minha, e perguntou o que era meu sonho. Depois de ouvir a gente, ele falou para a gente que estava indo lá, que ele era a mina de ouro que nós nunca pensamos em ter, em achar, né, e falou que se eu, as meninas, resolvisse dar um depoimento na televisão, ele pagaria a gente o dinheiro que fosse. Aí eu falei para ele: mas o que é que vocês querem da gente? Ele falou: se a gente ir na televisão, não sabe se é aqui em Varginha ou se é fora, não quis entrar em detalhes. E pagaria a gente muito dinheiro. E se dá
seguida, a Pacatini revelou os detalhes já apurados e, finalmente, os nomes de alguns dos militares envolvidos. A gente presta atenção que ele cita até o nome dos militares envolvidos agora. Como nós já não tínhamos dúvida alguma do fato de duas criaturas terem sido capturadas, a da parte da manhã já foi revelada a vocês algum tempo atrás. Foi capturada pelo Corpo de Bombeiros e foi sumariamente retirada de Varginha pela escola de Sargento das Armas de Três Corações, a ESA. Num determinado momento estavam faltando nas investigações o que teria ocorrido com a segunda criatura, já que a primeira foi capturada em torno de 10h30 da manhã do dia 20 e as meninas tiveram o avistamento dessas criaturas em torno das 3 horas da tarde, o que então teria ocorrido, o que nos levou a crer que então estaremos tratando de duas criaturas. O fato é que nós já sabemos, de fonte absolutamente segura, que a segunda criatura foi capturada também em Varginha, com envolvimento do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar de Varginha, e foi levada de Varginha, do local onde foi capturada, teve uma passagem pelo Hospital Regional, o que eventualmente ficou muito centralizado no Hospital Regional. A passagem do Hospital Regional foi curta. Na realidade, essa situação se passou da retirada da segunda criatura que saiu daqui de Varginha, e que tudo indica já saiu morta, saiu na realidade do Hospital Humanitas. A operação que foi feita aqui em Varginha, as pessoas envolvidas nessa operação, nós já temos conhecimento. Muito bem, essa operação foi toda coordenada pelo Coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações, pessoa conhecida lá no quartel e até certo modo temida. Teve também nessa operação a participação do Sargento Pedrosa e também foi do conhecimento do Tenente Tibério, da Polícia do Exército. Essa operação foi feita com 3 caminhões, os caminhões vieram para Varginha no dia 23, um desses caminhões fez 2 manobras, entrou de ré no Hospital Humanitas e de lá foi retirado essas criaturas. Eles ainda puseram uma espécie de pano verde, uma espécie de lona para tampar a visão. Médicos foram vistos, pessoas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que estavam lá dentro do pátio do Hospital Humanitas, retiraram essa criatura de lá, colocaram num caminhão camuflado Mercedes-Benz, no transporte de troca, com aquela lona atrás, colocaram numa caixa de madeira. Essa criatura saiu, segundo nos conta, com o pé bifurcado, a pele viscosa, a pele oleosa, foi colocada numa caixa de madeira embrulhada numa espécie de plástico, foi bem selado, bem trancado. Esses caminhões voltaram, foram ao todo 3 caminhões, um dos caminhões pilotado pelo soldado Cirilo, outro caminhão pelo Carlos Vassal e outro caminhão pelo soldado Demelo. Levaram, eles mesmos estiveram envolvidos nessa operação, levaram esses caminhões para Três Corações. Lá, passado esse horário, que foi em torno de 7h30 da noite, esses caminhões dormiram lá no quartel. No dia seguinte, saíram de madrugada com o comando do capitão... como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Como é que pode, o capitão de hoje? É o capitão Ladaeta, eu esqueci o nome dele agora, mas é isso. O capitão Ramírez. Com o comando do capitão Ramírez, esses caminhões foram para Campinas. Quando esses caminhões chegaram em Campinas, entregaram, os motoristas entregaram os caminhões no quartel do Exército lá de Campinas. O capitão Ramírez já estava lá aguardando e lá foi entregue. No retorno para cá, maiores detalhes não foi possível ainda que tivesse, mas nós sabemos que o próprio Sargento Pedrosa e outros sargentos da ESA acompanharam esse comboio que levou essas criaturas para Campinas. Então, o que teríamos a dizer aos senhores é que, em definitivo, houve uma participação, sim, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar de Varginha e do Exército. Todas essas forças estão sabendo o que se passou aqui, estão ocultando, devem ter suas razões. Agora, a ESA nega, evidentemente, que tenha capturado o que está acontecendo. Eu acredito que isso é um processo de abafamento mundial. Há cerca de mais de 50 anos que esse processo vem ocorrendo e aqui não ia ser diferente. Eles devem ter suas razões essas que nós não vamos questionar, porque em hipótese alguma estamos aqui em conflito com qualquer força. Todos têm serviços relevantes prestados à comunidade, eles devem ter suas razões para ocultar isso. Nós, os povos, temos interesse de tornar público um dos fatos mais importantes de toda a ufologia. Só pode repetir para a gente de qual departamento de polícia comandou as operações? Mais vagadamente, quem são eles? A polícia de onde? Os nomes e onde são? Muito bem, para os nomes específicos do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, nós não temos. Nós sabemos que eles estão envolvidos porque pessoas envolvidas nessa operação já nos deram depoimento.
Sabemos sim que na retirada do Hospital Humanitas, quando essa criatura foi retirada de lá no dia 23 de janeiro desse ano, estavam lá presentes viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, bem como soldados do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Sabemos que os oficiais envolvidos na Escola de Sargento das Armas com essa operação são o Tenente Coronel Olímpio Vanderlei, o Capitão Ramírez, o Tenente da PE, que é o Tenente Tibério, o Sargento Pedrosa, e sabemos que os motoristas que estiveram aqui, soldado Cirilo, Cabo Massado e soldado Demel, foram as pessoas diretamente envolvidas, e esses mesmos 3 caminhões partiram na madrugada seguinte para Campinas, possivelmente levando essa ou essas criaturas, porque agora paira alguma dúvida, mas ainda vamos investigar, para Campinas. Algo nos leva a crer que possivelmente, por ser um centro mais avançado de tecnologia, tivesse um interesse maior em ter outras investigações de ponto científico feitas em Campinas. A reação dos militares... Esse é o comandante que participou. Sendo marcado para o dia 8 de maio, uma quarta-feira, um pronunciamento do comando da Escola de Sargento das Armas, ESA. No dia marcado, o próprio comandante da instituição, General de Brigada Sérgio Pedro Coelho Lima, leu uma nota de poucas linhas, cujo teor negava qualquer envolvimento da escola com os acontecimentos. Os pesquisadores já esperavam isso também. Com relação às notícias recentemente divulgadas pela imprensa a respeito da participação de militares da Escola de Sargento das Armas numa pretensa captura ou transporte de extraterrestres, o comando da ESA esclarece que, quando tais acontecimentos foram noticiados pela primeira vez, divulgou-se comunicado informando que a escola e seus integrantes não tiveram qualquer relação com os fatos aludidos. Nenhuma outra comunicação foi feita por entender-se que serviria apenas para estimular a polêmica, servindo a interesses menores. Nessa ocasião, em que o assunto volta a público, mais uma vez envolvendo o nome da escola e, inclusive, citando-se nominalmente alguns de seus integrantes, o comando da ESA considera seu dever reiterar que nenhum elemento ou material da Escola de Sargento das Armas teve qualquer ligação com os aludidos acontecimentos, sendo inverídica toda e qualquer afirmação contrária. O comando da escola tem certeza que o nosso povo, com seu característico bom senso, saberá bem avaliar as circunstâncias desses episódios e que a verdade se estabelecerá por si mesma, tamanho o absurdo de algumas afirmações feitas. Assina General de Brigada Sérgio Pedro Coelho Lima, comandante da Escola de Sargento das Armas. Já sabíamos que tudo seria negado. O que não imaginávamos era a falta de habilidade demonstrada pelo comandante da instituição para tratar o problema, ao ser questionado por um dos jornalistas presentes. Ele não soube responder para o jornalista. Agora, então o exército em prova tem como comprovar. Para quê? Não se quer provar os fatos? Com o passar das semanas, surgiram outras testemunhas, inclusive militares. Algumas delas faziam menção a fragmentos metálicos que haviam chegado a essa no interior de 2 caminhões. Segundo um desses militares, nosso governo teria sido alertado pelos americanos sobre um OVNI que havia pousado ou caído nas proximidades de Varginha. Segundo ainda o informante,
O objeto teria sido rastreado pelos satélites norte-americanos. Esta mesma fonte fez referência também à presença de militares da Força Aérea Norte-Americana no interior das instalações da ESA. Bom, gente, então aí o vídeo ficou claro, alguns pontos aí. Primeiro a Luísa, né, a mãe das meninas, que recebeu proposta de suborno de 4 homens, só faltava estar vestido de preto, né? Aí virava um MIB mesmo, né? Virava um MIB. Outro tópico aqui do general de brigada. No final aí o jornalista perguntou para ele o que eles estavam fazendo então no dia, né? Fala o que eles estavam fazendo, não fala. Falou que estava trabalhando em prol do exército, em prol da nação, mas não falaram. Alguns anos depois eles entraram em contradição, porque eles negaram que não tinham feito nada nesse dia, e em uma entrevista da BBC, o general ele confirmou que eles participaram de uma eventualidade que aconteceu em Varginha, de 2 anões, tá? Um deles deformado e com problemas mentais, e a esposa dele, que também seria anã, grávida, e eles participaram de uma eventualidade dessa, levando os anões para o hospital e coisa parecida. Foi o maior absurdo que eu escutei na minha vida. E bom, é isso, né? Alguns tópicos importantes do vídeo aí que a gente viu. E citou o nome, né, dos militares. Foi uma grande pesquisa do Birajara e do Pacatini. Conseguiram as informações de um outro militar. Bom, vamos lá. Vou ver se eu vou meio rapidinho, tá, gente? Que está batendo tempo, né? Aqui é o fólogo Birajara, tá? Junto com o empresário Carlos de Souza, piloto civil. A gente tinha um vídeo também, mas eu tive que cortar minha palestra, porque senão a gente ia ficar mais de 3 horas falando aqui. O Carlos, ele foi testemunha no dia 13, tá? Uma semana antes do dia 20, de um objeto idêntico ao que o casal de colonos, o Eurico e a Auralina, avistaram no dia 20 na fazenda. Só que durante o dia, ele chegou a ver o seu objeto também soltando fumaça, também com problemas. E ele viu, de fato, ele estava até sobrevoando, ele é piloto civil, ele pousou, e ele viu o objeto caindo numa mata, próximo até, mas não no mesmo lugar. Aí que a gente ficou em dúvida, se houve erro de datas entre as 2 testemunhas, o casal e ele, ou se havia de fato duas aeronaves que tiveram o mesmo tipo de problema, e caiu uma no dia 13 e uma no dia 20. Isso os pesquisadores do Brasil inteiro questionam ainda, e ainda estão pesquisando, tá? Ele foi até o local. Na hora que ele chegou no local, o exército já estava lá, recolhendo os materiais, os destroços. Segundo ele, o maior pedaço que ele viu foi uma traseira de um Opala em cima de um caminhão, e o resto que estava espalhado pelo gramado, pelo mato, era de pequeno porte. Ele chegou a pegar esse objeto, um pequeno objeto que estava no chão, ele conseguiu amassar, e na hora que ele soltou, o objeto voltou ao normal. Caso idêntico também aconteceu em Roswell, em 1947, na fazenda onde havia caído o objeto, acho que é Brazel o nome do fazendeiro, não estou me recordando agora, mas também pegou um pedaço do material, amassou e também voltou ao normal, o que impressionou muito ele. Nesse momento, um senhor de cor, com cap, roupa do exército, expulsou ele do local e ameaçou ele, chegou até a ameaçar ele. Depois ele foi até um bar próximo e foram dois militares atrás dele e conversaram com ele, falou para ele ficar quieto, que ele não tinha visto nada. Chegaram até a ameaçar o Carlos também, que foi uma outra importante testemunha do caso também, mas que gerou um pouco de dúvida entre os pesquisadores, tá? Se houve 2 naves ou se houve erro de data do casal e ele, tá? Próximo. Aí é o local, tá? A fazenda onde que ele viu. Os ufólogos foram com detectores de metais algum tempo depois que veio à tona esse relato. O solo estava removido, parece que tinha passado trator por lá e nada foi encontrado, pelo menos metal que a gente conhece. Próximo.
A revista UFO, através do Ademar Gevaer e dos ufólogos do Brasil, os principais grupos do Brasil e toda a população se uniram e fizeram uma campanha, tá, chamada UFOs, Liberdade de Informações Já, baseando-se no caso Varginha e tantos outros. Graças a Deus, os ufólogos conseguiram um grande número de um abaixo-assinado de várias assinaturas e conseguiram adentrar na Força Aérea, em vários setores da Força Aérea, e conseguiram, pelo menos, os ufólogos nesse dia descobriram que realmente existe registros no Exército, na Força Aérea Brasileira, de fatos ufológicos, desde 1954. Tem um armário lá. Dá tempo de passar um vídeo aqui ainda? Dá? Rapidinho de dar, né? Tem um vídeo aqui, a gente dá até para ver melhor. Armários com gavetas, uma pasta para cada ano. Cada pasta daquela tem todas as ocorrências ufológicas que ocorreram no país, tá? Inclusive do ano de Varginha, do qual não conseguiram que fosse aberto. Segundo informações do comandante-general, ainda não pode vir a público, mas conseguiram a abertura de 4 processos, de 4 casos ufológicos importantes que ocorreram no Brasil. Pode passar. O som, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que o som não está muito legal. Um oficial da aeronáutica que pediu para não ser identificado entregou aos repórteres o Fantástico, uma gravação capaz de impressionar mesmo aqueles que não acreditam em discos voadores. São diálogos entre os operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos da aviação civil, no exato momento em que estariam sendo perseguidos por supostos objetos voadores não identificados. O primeiro piloto era da Trans Brasil, uma companhia que não existe mais. Ouça o que ele diz pelo rádio. Minutos depois, outro piloto que voava na mesma área relata: também está sendo perseguido por OVNIs. Esse escopo é a tela do radar. Não se sabe se essa gravação feita em 1977 está hoje em algum arquivo militar. Mas se você quer descobrir o que as autoridades da aeronáutica sabem de fato sobre discos voadores, siga esse carro. O carro do ET atravessa Brasília. Passa pelo Congresso Nacional. O Palácio do Planalto. Aí está o carro, estacionado diante do prédio da Força Aérea Brasileira, no Ministério da Defesa. Pela primeira vez na história, uma comissão de ufólogos, gente que pesquisa histórias de discos voadores, é recebida por oficiais da Aeronáutica Brasileira. Esse Ademar Gevaer foi ele que recentemente lançou a campanha UFOs, Liberdade de Informação Já. Chega de sigilo sobre UFOs, presidente. Pede a campanha. Deu certo. A aeronáutica fez o convite e agora os ufólogos vão conhecer o sistema de controle e defesa do espaço aéreo brasileiro e talvez conseguir descobrir alguma coisa sobre o enigma dos discos voadores. Os ufólogos chegam ao Sintacta, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. São recebidos pelo brigadeiro Denis Ribeiro, o chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que anuncia: o comando determinou que as informações sobre OVNIs fossem liberadas. Ele determinou que tudo que nós temos fosse aberto.
Mas antes, todos vão à estação meteorológica, de onde são lançados balões sondas que transmitem às telas dos computadores informações como pressão, temperatura do ar, umidade. Todos os dias, em dezenas de estações espalhadas no país, a aeronáutica lança 90 balões como este. E algumas vezes eles são confundidos com OVNIs. O primeiro país que conseguiu isso foi o Brasil. Centro de Controle de Área de Brasília. Aqui se trabalha para garantir a segurança dos voos. Os aviões em trânsito são indicados nas telas dos radares por esses códigos em laranja, chamados etiquetas. Por exemplo, isso aqui fica Palmas do Tocantins, né? Já aqui é São Paulo. Então, se eu vi que é uma área verde, a gente aqui está Vitória do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Cuiabá está logo aqui em cima e Brasília, Nápoles aqui. Se um OVNI surgisse agora no céu, como ele apareceria nesta tela? Ele apareceria como um avião normal, porém sem a etiqueta, porque a etiqueta ela traz a informação desse código que o piloto tem. Uma imagem radar que não esteja seguindo o plano de voo, que não siga os procedimentos previstos, ela passa a ser monitorada pela defesa aérea. Em determinado momento, em função do seu comportamento, o piloto de caça pode vir a ser acionado. Se porventura ele apenas visualiza uma luz, para o piloto de caça, a missão dele é defender o espaço aéreo. Se aquela luz, por exemplo, ela desaparece de uma hora para outra, deixou de ser deixou de ser um tráfego desconhecido, ele passou a não existir mais. O piloto de caça retorna para a sua base e a partir daí o papel da Força Aérea se encerra. Este é o formulário do comando da aeronáutica que os pilotos que avistam OVNIs e outras testemunhas devem preencher. Tráfego hotel é o código que se usa na aeronáutica para designar esses casos. Houve um contato próximo, um contato imediato com o objeto. Qual era a forma? A cor, o tamanho, a velocidade? Estava parado no ar? Voou em zigue-zague? Esse documento é deles. Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Aqui raramente é permitido o ingresso de canetas. O repórter do Fantástico entrou e viu o seguinte: sobre uma mesa na sala, que é o centro de decisão da Defesa Aeroespacial Brasileira, havia 3 pastas de documentos que os ufólogos puderam examinar. Na primeira pasta estava o depoimento prestado em 1954 por um comandante da Varig, Najib Ayub, que relatou ter visto um objeto voador não identificado no Rio Grande do Sul. A segunda pasta continha os relatos dos pilotos envolvidos na perseguição a 21 OVNIs sobre São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. O episódio ocorreu em maio de 1986, foi divulgado pelo próprio ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, e apareceu em reportagens do Fantástico. Mas apesar disso, se for naquele instante que houve uma situação no alto e tentasse identificar o que era. Era uma luz muito forte. Na terceira pasta estava o relatório do mais impressionante caso da ufologia brasileira, a Operação Prato. Uma investigação sobre OVNIs comandada em 1977 no Pará por este homem, o coronel Rui Angê Holanda, morto em 1997. Nós interpretamos pelo menos 9 formas de objetos: sondas, naves, formas de disco voador. Todos os relatórios eram encaminhados pelo primeiro comando a Brasília. Estas são cópias de originais que estavam na pasta da aeronáutica. O repórter do Fantástico teve acesso à sala do Condabra, onde estão todos os arquivos secretos a respeito de OVNIs. Eles são guardados no armário de metal, nas últimas 2 gavetas, e organizados em pastas, uma para cada ano, desde 1954. Segundo o regulamento da aeronáutica, os documentos receberam a classificação de confidenciais e ainda não podem ser abertos ao público. A gente verifica o acontecido através dos relatos e das coisas que os nossos radares botam e se junta tudo numa pasta só e faz a leitura e não se chega a uma conclusão, não se chega a ter uma investigação completa, porque nós não temos, acreditamos nós, capacidade técnica, científica para chegar a uma conclusão a respeito de uma coisa que não se conhece aprofundadamente. A campanha continua. Não encerramos por aqui. Nós tivemos hoje apenas um momento
mais emocionante, vamos dizer assim, desse processo. Foi quando a aeronave nos recebeu e mostrou, olha, vocês estão no caminho certo, existem os registros, eles estão aqui, vocês podem vê-los. Nós aguardamos agora que vocês tomem as medidas certas, dentro da lei, para que vocês possam ter acesso efetivo a esses documentos. Pode passar. Gente, antes de eu terminar, os próprios militares admitiram, né? Não tem o que falar. O próprio comandante aí falou que eles não têm capacidade científica para concluir a documentação que eles têm, mas com isso admitiu que tem. Alguma coisa tem, mas eles não conseguem definir isso. Os próprios militares, e a gente está aí. Eu gostaria de agradecer todo o pessoal do Grupo Ufológico São Joanense, o FEAIL, pelo empenho do evento. Estou à disposição, tá? Meu celular está aqui, quem quiser saber mais, ou quem quiser saber mais do grupo. Faço palestra também na área espiritualista, sobre o espiritismo. Muito obrigado a todos. Eu tive que cortar minha palestra um pouco não, bastante, porque o caso Varginha é bem grande, com muitos detalhes, e se eu fosse ficar falando aqui, a gente ia ficar a tarde toda. Tá bom? Mas estou à disposição para qualquer dúvida. A gente tem material no grupo para estar apresentando para vocês. A gente está à disposição. Muito obrigado a todos. Pessoal, nós vamos realizar agora, antes do intervalo, aquele sorteio de alguns brindes para vocês. São 3 CDs com temas variados. Eu vou pedir para o Pedro me ajudar aqui. Isso. E depois, no final das palestras, nós vamos sortear mais 4 CDs, tá? Para as pessoas. Lembrando que no intervalo agora, quem precisar ir ao banheiro pode ficar à vontade. Aqui em cima já está servido alguns biscoitos e um lanchinho para todos vocês. Por favor, podem ir lá daqui a pouquinho, tá? Depois do intervalo, nós vamos continuar o evento com mais 2 palestras. A palestra da Ana Maria sobre projeciologia e a palestra do Luiz Figueiredo sobre autoconhecimento e expansão da consciência. Logo após a palestra do Luiz, os palestrantes vão estar sentados aqui. Qualquer dúvida e perguntas que vocês quiserem fazer a eles, tá? Logo após o término das palestras. Pedro. Elaine Bort Marques. O CD Libere Seu Potencial. Acho que é Noberto Martani. É o CD de mensagens de André Luiz. Agora o CD de mensagens de luz. Elizabeth Patroni. Pessoal, então
vamos para o intervalo, tá? É uns 10 minutinhos, rapidinho. Podem se servir aqui, fiquem à vontade. Daqui a pouco nós voltamos com mais uma palestra. Obrigado.